Termina esta noite em Cancún, no México, a Conferência da ONU sobre o Clima. As discussões devem entrar pela madrugada, mas a maioria dos delegados presentes não acredita num acordo amplo para a redução dos poluentes lançados na atmosfera. Esses poluentes formam um chamado efeito estufa, que provoca o aquecimento global. A exemplo da reunião do ano passado em Copenhague, o encontro deve terminar apenas com promessas. A cadeira vazia teve um valor simbólico. Na entrega do Prêmio Nobel da Paz hoje na Noruega, o lugar foi reservado para o dissidente chinês Liu Xiaobo, mas ele não pôde comparecer. Liu está preso na China por defender a democracia e os direitos humanos. O presidente do Comitê do Nobel, Thorbjørn Jagland, lamentou a ausência de Liu Xiaobo e da mulher dele, Liu Xia. Ele cumpre pena de 11 anos e ela está sob prisão domiciliar. Esse fato, segundo Thor, confirma o acerto da premiação ao dissidente chinês ao demonstrar como os direitos humanos e a liberdade de expressão são tratados na China. O Comitê do Nobel pediu a libertação de Liu Xiao e das demais pessoas que estão presas na China por defenderem direitos universais previstos na Carta das Nações Unidas. Em resposta à premiação de Liu Xiaobo, a China aumentou a repressão a dissidentes e censurou a internet. Até palavras como cadeira vazia e Nobel estão bloqueadas na rede. Esta é a face visível da repressão na China. Policiais nas ruas impedem a concentração das pessoas, ordenam que se dispersem e fazem ameaças. Na noite desta sexta-feira, a cidade de Pequim estava deserta. Poucos se aventuravam a sair às ruas. Irritado com a premiação do dissidente, o governo mandou prender opositores do regime e apertou o cerco contra a imprensa, principalmente a internet. Hoje aumentou o número de temas que os internautas chineses não conseguiam acessar, entre eles Prêmio Nobel e cadeira vazia, em referência ao lugar vago reservado para Liu Xiao na cerimônia em Oslo. Há muito tempo, os chineses já não podem pesquisar sobre temas como direitos humanos, liberdade de expressão e democracia. Apenas em Hong Kong, a ex-colônia britânica, que hoje pertence à China, as pessoas conseguiram comemorar a premiação do dissidente Liu Xiao. Lá, como disse esse advogado, a liberdade ainda é considerada um tesouro. Mas o que a gente volta aí é a história da guerra digital, que a gente falava aqui no outro bloco. Quer dizer, nós voltamos de novo a esse campo de guerra digital. Na opinião de vocês, é possível a China controlar, quer dizer, ali censurando uma palavra ou outra, é possível exercer esse controle? É praticamente impossível. Ela pode obstaculizar a passagem das informações, mas o instrumento é universal. De um modo ou de outro, o público interno vai ter acesso às informações. Uhum. Então, é um ponto interessante. Você tem a tentativa de um Estado totalitário de manter o segredo, e manter os seus interesses acima da cidadania e acima dos direitos humanos, e você tem a tentativa de quebrar esse segredo. Quer dizer, a China segue perfeitamente a lógica da razão de Estado, e ela não é exemplo para nenhuma democracia. E o primeiro-ministro britânico, David Cameron, condenou os ataques ao carro do príncipe Charles e pediu a prisão dos responsáveis. Veja esta e outras notícias internacionais. Cameron classificou o incidente de inaceitável e disse ter certeza de que a polícia vai achar e prender os culpados. Ontem, o carro que conduzia o príncipe Charles e a sua mulher, Camilla Parker, foi atacado por estudantes durante o protesto contra o aumento das anuidades nas universidades. Navio de turismo que ficou à deriva durante uma tempestade no Estreito de Drake atraca em segurança no porto de Ushuaia, no sul da Argentina. Na terça-feira, o navio com 165 passageiros foi atingido por ondas de até 10 metros e teve que ser resgatado por uma outra embarcação da National Geographic. Uma estátua de mármore branco com mais de 4.000 anos bate recorde de venda em leilão de Nova York. A obra, atribuída a um artista de uma antiga civilização que habitou a região do Mar Egeu, foi arrematada por 17 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais.
O fundador do Facebook adere à campanha de outros milionários norte-americanos e decide doar parte de sua fortuna. Com apenas 26 anos, Zuckerberg tem uma fortuna estimada em 6 bilhões e 900 milhões de dólares. Ele acaba de entrar para o Give and Pledge, um clube de 16 bilionários americanos que decidiram abrir mão de parte de sua riqueza. Os fundadores do grupo são Bill Gates, criador da Microsoft, e o investidor Warren Buffett, que tem uma parcela de ações de algumas das maiores empresas do mundo, como a Gillette, Shell, Esso e Coca-Cola. Também participam do grupo o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, e o diretor de cinema, George Lucas. É comovente esse tipo de atitude? Vocês, o que pensam disso? Eu tenho uma experiência concreta. O ex-bilhardário do amianto, Stefan Schindler, ele criou uma fundação, Fundação Avina, que financia projetos que, cá para nós, são discutíveis. Quer dizer, aonde eles aplicam esses recursos? E qual o objetivo que tem por detrás disso? Primeiro, porque eles conseguem isenções milionárias de impostos de renda. Então, ao invés desse dinheiro ir para o fisco, então eles fazem essas obras sociais. Mas no caso, por exemplo, da Fundação Avina, não se tem controle nenhum desses projetos. Mas você acha que no caso do Bill Gates, enfim, dessa turma aqui, sim, você acha que passa por aí também? Evidentemente. Claro que Concorda, deve ter algum professor? outro projeto relevante, mas na sua grande maioria tem você muito... Não sai nada de bom dali? Tem muito greenwash aí. Coisas enfim. boas podem sair de qualquer coisa, né? Agora, quando você falou comovente, eu diria, é indecente. Digamos a palavra certa. Por quê? Né? Indecente porque você tenta colocar em cima de um câncer tremendo, você coloca um band-aid, né? Agora, que o que é o lhe dá câncer? notoriedade. Vamos esclarecer aqui. É justamente o fato de que, por exemplo, vamos dizer claramente, o senhor Bill Gates. Bill Gates, tá. O trabalho do MIT, né, todo ele foi bastante aproveitado por esse senhor. Né? Então, portanto, todo o conhecimento acumulado com investimentos do governo americano, etc., foi utilizado. Então, ele foi muito inteligente. E agora ele está devolvendo uma coisa que não lhe pertence. Se apropriou. Né? Então, você tem aí problemas sérios de apropriação de saberes públicos, não é? Que depois se transformam em benemerência, em bondade, etc. Isso me revolta um pouco. No caso que eu comentei aqui, no caso do bilhardário suíço, ele nunca pagou uma indenização às vítimas do amianto. Né? Então, ele utiliza do dinheiro que ele lucrou com essa tragédia sanitária, como foi definida na França, a tragédia sanitária do século XX, e ele faz essa benemerência. E nesse caso, tudo bem, porque agora, nesses muitos outros, casos. você acha que não existe assim, quando você diz, não, ele se beneficiou de um saber público e agora está devolvendo. Então, você acha que não fecha a conta? Não fecha. O François Mauriac contava uma história de um escritor que lucrava muito com a caridade e com a bondade e com a fé, mais ou menos com certos bispos eletrônicos que nós conhecemos. Né? E o François Mauriac um dia encontrou-se com esse senhor e com a senhora que usava uma estola de pele caríssima, né? Então, o Mauriac chegou assim e falou, o doce Jesus. Né? Quer dizer, quando você tem essas caridades assim bombásticas, você tem que falar doce Jesus. Né? O Papa Bento XVI assinou hoje o decreto de beatificação de Irmã Dulce. Agora só falta a canonização para que ela seja considerada santa. Irmã Dulce ficou conhecida como o Anjo Bom da Bahia por dedicar sua vida às obras de caridade. Na adolescência, ela se tornou missionária e um de seus primeiros trabalhos foi amparar os mendigos de Salvador. O Vaticano considera uma pessoa beata quando está convencido de que, através dela, aconteceu um milagre. No caso de Irmã Dulce, o milagre teria ocorrido há 10 anos, quando a religiosa já havia morrido. Foi em uma cidade do Nordeste. O local exato ainda é sigilo. Um padre teria pedido a bênção de Irmã Dulce para uma mulher à beira da morte. E ela se recuperou no mesmo dia. O próximo passo é provar mais um milagre.
para que Irmã Dulce seja venerada como santa. Essa é caridosa, vai. Essa é. Ah, bom. Então estão descrentes assim vocês. O Arquivo Especial de hoje faz uma homenagem à escritora, poeta e jornalista Clarice Lispector. Ela faria hoje 90 anos. Sua última entrevista foi aqui na TV Cultura. Você podia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo. Faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. Tem período de produzir intensamente, tem períodos e atos em que a vida fica intolerável. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido que morreu com 13 balas, quando uma só bastava. A qualquer coisa assim, como o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Nossa, eu nunca tinha visto essas imagens. Ela, um olhar, né, poderoso, assim, forte. Olha, a seguir, as homenagens pelo centenário do nascimento de Noel Rosa. E o Internacional de Porto Alegre já sabe qual será o primeiro adversário no Mundial de Clubes.